Graça e paz, irmãos. É uma bênção podermos estar juntos novamente, falando sobre oração, e eu queria desafiar você a uma jornada de conhecimento na oração do Pai Nosso, a tão conhecida oração do Pai Nosso. Vamos tentar entender o que Jesus quis ensinar com esta oração. Então, eu gostaria de levar você a Mateus capítulo 6. Nós vamos usar esse texto, embora apareça também em outros textos, mas nós vamos usar o texto de Mateus. Mas eu quero que você observe, nós vamos estudar cada detalhe dessa oração em algumas semanas aí para frente. E nós vamos então ler a oração. Oração do Pai Nosso, Mateus 6, a partir do verso 9 ao 13. Portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Enquanto aqui Mateus situa a oração do Pai Nosso dentro do Sermão do Monte, Lucas ele situa a oração do Pai Nosso como uma resposta a um pedido dos discípulos, quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus então vai ensiná-los o princípio da oração através da oração do Pai Nosso, Lucas 11:1. Então, a oração do Pai Nosso, ela contém os princípios da oração, como os discípulos estavam pedindo. Eles não pediram para que Jesus ensinasse para eles uma oração em si, uma reza, uma coisa, mas ele pediu para ensiná-los a orar. Então, o Pai Nosso, ele não é uma oração para ser repetida como um mantra, mas para ser proferida com reverência. São muitas as lições contidas nessa oração, por isso nós precisamos de tempo para estudá-la. Então, não adianta você repetir, como alguns fazem a oração do Pai Nosso. Não é um mantra, para você ficar repetindo, mas é uma oração para ser entendida, para ser feita com reverência, porque essa é uma oração que ela só faz sentido, na verdade, na boca de um discípulo de Jesus, porque aquele que ora precisa entender a relação de compromisso e comprometimento nessa oração. Você já deve ter feito a oração do Pai Nosso, porque você aprendeu quando criança e repete, mas você já observou as sentenças dessa oração, o sentido real que ela traz, a profundidade de cada sentença dessa oração? Essa oração, ela contém revelações a respeito de Deus. Aqui basicamente são seis partes, 3 petições, 3 delas referentes a Deus e 3 referentes à pessoa que ora. Então, nós vamos descobrir nessa oração que nós nunca poderemos orar ou fazer uma oração na tentativa de mudar a vontade de Deus. Pelo contrário, nós vamos aprender que nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós vamos examinar com cuidado essa oração e aprender como orar. Hoje eu quero levar você apenas a primeira frase, as 2 primeiras palavras desta oração, onde Jesus vai dizer: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. É essa sentençazinha, Pai Nosso, porque essa revelação de Deus como nosso Pai, ela está na boca do Filho unigênito de Deus. É Jesus quem vai nos revelar a Deus como nosso Pai. O Velho Testamento há muitas revelações a respeito de Deus: o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová Shalom, o Deus da paz, o Deus que é o nosso pastor. Então, há muitas revelações de Deus no Velho Testamento, mas é Jesus quem vai situar Deus como o Pai Nosso. Todo ser humano tem seu pai, ou seja, alguém que é responsável pela sua origem. O Pai Nosso, que é Deus, elimina todas as possibilidades, primeiramente, de que haja outros deuses. Porque quando Jesus diz Pai Nosso que estás no céu, ele situa também a unicidade de Deus. Deus é um só. A palavra Pai, no hebraico, ela tem sua raiz, é fonte.
A raiz da palavra pai significa fonte, ou seja, Jesus está revelando que Deus é a fonte primeira de tudo. Ele é o Pai de todos, o Pai nosso. Muitos povos viveram aí o terror da existência de vários deuses, né? Pessoas com culturas em que há milhões de deuses, dezenas de deuses, e que, incrível que esses deuses das religiões pagãs, eles são deuses muito emotivos, muito movidos a um emocional perturbado. E muitos povos tinham como deuses o mar, um Deus que tratava do mar, um Deus que tratava da floresta, um Deus que tratava do vento. E Jesus exclui tudo isso somente nessa sentença: Pai Nosso. Muitos povos viveram assim, mas Jesus situa aqui, Jesus nos revela que o Deus Criador tem o coração de um Pai amoroso. Isso alinha toda a nossa perspectiva com relação a Deus. Nós tratamos diretamente, não com um Deus abstrato, não com um Deus distante, mas nós tratamos com o Pai Nosso. Ver Deus como Pai nos ajuda a olhar o mundo de forma diferente. Por quê? Porque nós entendemos que tudo que acontece ao nosso redor está debaixo do olhar cuidadoso de um Pai amoroso. Muitas pessoas conversam com Deus ou têm essa intenção através da oração, sem ter o entendimento de que Deus é o nosso Pai. E como Pai, nós podemos atribuir a Ele as melhores coisas, porque Ele não é um Pai comum, Ele é um Pai amoroso, é o Pai de amor. João faz essa revelação tremenda na sua primeira carta. Ele diz que Deus é amor. Quando eu junto a sentença de João, que Deus é amor, com o Pai Nosso da revelação de Jesus, eu tenho aí o Pai Nosso, que é o Deus de amor. E quando nós entendemos isso, a nossa relação com esse mundo vai mudar muito, porque nós vamos olhar para o mundo não mais como se nós estivéssemos aqui à mercê das coisas que acontecem ao nosso redor, como alguns dizem, à mercê da sorte. Não, nós temos um Pai que está o tempo todo tentando nos conduzir pelo melhor caminho, pelas melhores ações. Todo ser humano conta com esse Pai cuidadoso que está tentando o tempo todo nos trazer para perto dele. E também saber que Deus é o nosso Pai elimina o medo de nós nos aproximarmos dele por sua grandeza. Normalmente essa grandeza de Deus sempre foi uma coisa que tem apavorado muito as pessoas, mas você não tem medo de um Pai? Nos conforta em meio a nossas aflições, perceber que o nosso Pai nos assiste diante dos nossos sofrimentos. Nós podemos passar pelas aflições mais severas, mas nós vamos saber que o nosso Pai controla todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3, ele diz que o nosso Pai que está nos céus é um Deus fiel, não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Essa é uma revelação tremenda, porque nós temos um Pai cuidadoso que está ali, sempre olhando para o limite do nosso sofrimento, daquilo que nós podemos suportar. Nós, nessa terra, muitas vezes, na caminhada de desobediência que o ser humano tem diante de Deus, muitas pessoas mergulham por si mesmas em grandes sofrimentos, e esses sofrimentos são muito prejudiciais. Há pessoas que se sentem desamparadas pelo tipo de caminho que elas levam, porque nunca se voltaram para Deus e nem para perceber esse Deus amoroso. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, sendo o nosso Pai, não apenas o meu Pai, Ele é nosso Pai, Ele é o Pai de todos. Ele não é a posse exclusiva do povo de Israel, nem de uma religião, mas Ele é o Pai de todos aqueles que através de Jesus Cristo entram no relacionamento com Ele. Meu Pai, seu Pai, é o Pai de todos. Ele é a fonte única, a fonte primeira. Ele é o que dá origem a tudo e a todos. Deus Pai é aquele com quem nós podemos contar. E é interessante que a Bíblia nos revela que esse Pai amoroso, Ele tem um amor acima das relações afetivas humanas. O salmista, no Salmo 27, verso 10, ele diz: porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Veja a dimensão do amor de Deus. Muitas vezes a gente diz que o único amor comparado ao amor de Deus é o amor de mãe.
Mas isso não é verdade, porque se fosse, toda mãe teria a mesma dimensão de amor. E nós não vemos isso em todas as mães. Mas quando eu coloco isso em Deus, quando eu falo em Deus, eu percebo que Deus é um Deus de amor, e esse amor dele é imutável, é um Deus que ele ama, apesar das circunstâncias e situações. Se todas as nossas relações de acolhimento falharem, acredite, o Pai Nosso nos acolherá, Ele não nos faltará. Mesmo com toda a sua glória, a sua majestade, Ele é o nosso Pai. Jesus nos revela o Pai para mudar a nossa forma de ver Deus. Essa revelação é uma revelação que vai nos levar à intimidade com Deus. Pai Nosso, Ele é o Pai que não poupou esforços para mostrar o quanto nos ama. É o Deus que não poupou esforços para socorrer uma humanidade perdida, sem um destino certo, uma humanidade que estava totalmente desgarrada. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não poupou esforços para mostrar o seu amor, o seu cuidado e o seu desejo de nos resgatar. Ele é o Pai que estende o seu chamado Salvador a todos os homens e mulheres do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 4, diz que o Pai nosso que está no céu deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é o desejo do Pai Nosso? É que você encontre o caminho da relação de intimidade com Ele. Que essa revelação do Pai Nosso lhe aproxime dEle. E você passe a ver Deus não apenas como o Todo-Poderoso, mas como o Pai Nosso. O seu Pai, o seu Criador, a fonte de onde você saiu, aquele que originou você, aquele que criou você lá no coração dele, que deu origem a você e deu propósito à sua vida. Esse é o Pai Nosso que está no céu. E você precisa se aproximar dele para você descobrir o seu propósito. Ore com um coração quebrantado e fale com Deus dizendo: Pai Nosso, porque Ele é seu Pai. Amém? Nós vamos ficar por aqui hoje e vamos caminhar nessa oração, e você vai perceber coisas muito legais nessa oração. Você vai perceber que muito mais do que uma oração a ser repetida, é aqui termos que nos levam à proximidade de Deus através da oração. Tá? Deixa eu orar com você. Querido Deus e Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Eu peço, ó Deus amado, que tu abençoe cada pessoa que está conosco, ó Deus, acompanhando essas mensagens, que sejam edificadas, que sejam aproximadas de ti, que sejam recompensadas, ó Deus, nessa relação de amor que tu tens conosco, Pai. Ó Deus amado, te revela ao nosso coração, ó Deus, como nosso Pai. Dá essa percepção a cada pessoa que está acompanhando essas mensagens, para que as angústias sejam tiradas, para que o desespero seja afastado, para que a tristeza vá embora e que venha o alento e a certeza de que nós nos relacionamos contigo, ó nosso Pai. Pai amado, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima terça em nome de Jesus.